Fala galera, beleza? Então, a aula de hoje vai ser com correção dos exercícios das aulas já aplicados, beleza? Eu estou aqui com o volume 1, História 1, capítulo 4. A República da Espada, formação do Estado Republicano e crise econômica. Lá no exercício, tá aqui já na tela, ó, exercícios conceituais, a gente vai abordar aqui a questão 1. A questão 1 vem um texto que fala sobre a transição do comando do Brasil nesse período onde a República, os republicanos, os militares dão um golpe e tiram Dom Pedro, acaba com o Império e assim assume o poder do governo do Brasil. E abre espaço para uma nova forma econômica, que era a produção de café. Dentro desse texto tem aqui a questão A. De que maneira se explica o isolamento político de Dom Pedro II? Dom Pedro, dentro já no final do seu império, ele teve algumas atitudes que fizeram com que ele começasse a perder apoiadores, principalmente a Igreja Católica e os grandes proprietários de terra. E principalmente o exército, que queria mais poder político e assim dá o golpe e tira o imperador do seu cargo e assume, implantando a república. B. Por que o texto afirma que na república recém-proclamada o café se tornava um novo rei? Porque o café e os grandes produtores de café, eles passaram a comandar a economia brasileira nesse período. O café vai se tornar o principal produto econômico do Brasil. E esses grandes produtores de café eles vão exigir mais participação política. E vai acontecer, onde eles vão tomar o poder político e assim inicia a República Oligárquica. Nesse 2 o texto fala sobre a implementação da República no Brasil e traz o questionamento aqui, cite 1, limite ao exercício da cidadania que conste na legislação eleitoral dos primórdios da República, ou seja, o que dentro da Constituição dessa nova República, tirava a ideia de cidadania do cidadão. Dentro dessa Constituição, ela dizia que só tinha poder de voto quem fosse maior de 21 anos, impossibilitando todas as outras pessoas, principalmente consagrando a maioridade aos 18 anos, analfabetos, também não poderiam votar, mulheres e militares sem patente. Isso fazia com que uma pequena parcela da população brasileira tivesse acesso ao voto. Vamos lá em cima. Que relação o texto estabelece entre ensino público e exercício da cidadania política durante a Primeira República? Então, o ensino público não era gratuito como hoje, era pago e poucas famílias tinham acesso à educação. Poucos poderiam pagar para os seus filhos terem educação. Isso garantia com que a maior parcela da população brasileira não tivesse ensino, não fosse alfabetizados. Isso dava a uma pequena parcela da população o direito ao voto, e assim eles se mantinham dentro da política brasileira. B. O que a atual Constituição dispõe a respeito dessa relação? Hoje em dia a educação é gratuita, e está a cargo do Estado implementar essa educação. E hoje em dia, na eleição, o analfabeto ele pode votar, declarando que ele possa assinar o seu nome. 4.
4. A proclamação da República Brasileira inaugurou uma nova ordem política no país, no que diz respeito à organização política administrativa nos primeiros anos dessa jovem república. Assinale a afirmativa falsa. Então, dentro dessa ideia de república, a gente pode observar aqui, o centralismo presente no período imperial foi substituído pelo federalismo, porém o Estado não foram dotados de autonomias financeiras, administrativas ou políticas. Pelo contrário, acabando com esse centralismo imperial, iniciando a República Federalista, ela deu autonomia aos estados, autonomia financeira, administrativa e política, mas agregado a um estado, que era agregada à República, né, ao Brasil. 5. O texto ele traz algumas vertentes de pensamentos que influenciaram a República nesse período. Então vamos ali a questão. Com base no texto, analise o projeto de república proposto por cada uma dessas correntes mencionadas. Nesse texto eles mencionam 3 correntes: a liberal, né, que desejava mais autonomia dos poderes e autonomia dos estados, né? O jacobinismo, que queria mais participação do povo, uma república direta com a participação do povo votando as questões políticas, né? Queriam mais intervenção do povo. E o positivismo foi quem praticamente organizou a república, né? Que estava baseado numa ordem. Daí, lembra do positivismo de Augusto Conte? Que a gente já estudou isso, onde Augusto Conte dizia que a política tem que ser igual a um corpo. Se uma parte do corpo não funciona adequadamente, todo o corpo ele vai ser prejudicado. Da mesma forma a política. Se na política todos os órgãos não funcionarem adequadamente, essa política ela vai se tornar mais frágil. E por isso a ideia de ordem. Daí vem aquela frase da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Ordem pela questão positivista, que essa ordem, essa organização do Brasil levaria a um progresso da nação brasileira.